Este vídeo é uma aula exclusiva sobre um dos livros mais lidos e mais influentes do mundo dos investimentos, O Homem Mais Rico da Babilônia, escrito por George S. Clason. Um clássico que atravessou séculos ensinando de forma simples e prática os princípios que transformaram pessoas comuns em verdadeiros construtores de riqueza. Aqui você vai descobrir os principais pontos desse livro, entender por que suas lições continuam tão atuais e aprender como aplicá-las na sua própria vida para construir um caminho financeiro mais sólido, próspero e inteligente. Boa aula! Por muitos séculos, a Babilônia foi conhecida não apenas por sua grandiosidade, mas por ter sido um dos maiores centros de riqueza já vistos. O livro apresenta essa civilização como exemplo de que princípios financeiros sólidos atravessam gerações e continuam válidos mesmo milhares de anos depois. Ao revisitar histórias de personagens que viviam em meio aos muros altos, aos templos imponentes e às avenidas movimentadas, o autor cria lições práticas de dinheiro, trabalho, dívida, poupança e prosperidade. As narrativas funcionam como parábolas que mostram como homens comuns se tornaram ricos, não por sorte, mas por disciplina, sabedoria e aplicação de regras simples. A obra começa com a reflexão sobre a dificuldade que muitos enfrentam para enriquecer, apesar do esforço diário. O texto apresenta homens que trabalhavam duro, mas percebiam que ao final de cada mês, seu dinheiro desaparecia e sentiam que sua vida não mudava. Eles comparavam sua realidade com a de Arcade, considerado o homem mais rico da Babilônia, e se perguntavam por que alguém que começou igual a eles alcançou riqueza enquanto tantos outros permaneceram no mesmo lugar. Essa comparação desperta o primeiro ensinamento. Não é a falta de oportunidade que impede o enriquecimento, mas o desconhecimento das leis que governam o acúmulo de riqueza. A história de Arcade surge como exemplo de como um homem comum pode se transformar no mais próspero entre milhares. Ele não nasceu rico, não recebeu herança e também não possuía nenhuma habilidade extraordinária além da disposição para aprender. Quando jovem, trabalhava como escriba, ganhando pouco por seu trabalho, até que decidiu buscar orientação com um homem sábio e rico chamado Algamish. Arcade queria saber como poderia ganhar mais dinheiro e foi instruído a aplicar uma regra simples: guardar para si uma parte de tudo o que ganhasse. Algamish explicou que muitos se tornam escravos do dinheiro porque gastam tudo o que recebem, acreditando que cada nova necessidade é indispensável. Somente quando uma pessoa decide que deve pagar a si mesma antes de todos os outros é que o processo de enriquecimento começa. Arcade aplicou esse princípio durante anos e percebeu que, ao reservar pelo menos 1/10 de tudo o que ganhava, começava a juntar capital para investir. Com o tempo, Arcade aprendeu que poupar por si só não gera riqueza. O dinheiro precisa trabalhar, multiplicar-se, gerar frutos. Assim como uma árvore frutífera cresce e produz novas sementes, o dinheiro investido adequadamente cria novas fontes de renda. O livro reforça que a disciplina de poupar uma parte fixa do que se ganha, combinada com investimentos prudentes, é o caminho seguro para a prosperidade. As lições de Algamish foram tão poderosas que Arcade se transformou em um dos homens mais ricos da cidade e passou a ensinar essas ideias ao povo. Uma das mensagens centrais é que a sorte não pode ser a base da construção financeira. Aqueles que esperam oportunidades milagrosas, jogos de azar ou golpes de sorte, acabam desperdiçando tempo e dinheiro. A verdadeira fortuna surge para quem se prepara, poupa e investe de maneira consistente. O autor mostra que a sorte favorece quem está disposto a agir quando as oportunidades reais surgem, não quem espera que algo extraordinário aconteça sem esforço. Outra lição importante aparece quando o livro aborda o tema do controle dos gastos. Muitas pessoas acreditam que poupar é impossível, porque seus custos já consomem toda a renda. Mas isso é apresentado como uma ilusão criada pelo hábito. O aumento do padrão de vida acompanha o aumento da renda e, por isso, independentemente do quanto se ganha, se não houver controle, tudo será gasto.
O autor defende que cada pessoa deve listar seus gastos e identificar o que é essencial e o que é desejo supérfluo. Somente ao distinguir essas duas categorias é possível ajustar o orçamento e garantir que a poupança seja prioridade. A disciplina de viver abaixo das próprias possibilidades é o alicerce para qualquer construção financeira sólida. O livro também entra no tema das dívidas, apresentando-as como correntes que aprisionam a liberdade financeira. A solução recomendada não é ignorar as dívidas, mas enfrentá-las com estratégia. O método ensinado consiste em separar uma parte da renda para quitá-las de forma constante, enquanto outra parte continua sendo poupada para construir patrimônio. Assim, o devedor avança simultaneamente em direção ao alívio financeiro e à construção de riqueza futura. A disciplina para evitar novas dívidas, ao mesmo tempo em que elimina as antigas, é apresentada como uma marca de maturidade financeira. Outra parábola essencial fala sobre o trabalho, as habilidades e a capacidade de gerar renda. O livro reforça que enriquecer não depende apenas de poupar, mas também de aumentar a capacidade de ganho. Isso exige estudo, prática, aprimoramento de habilidades e busca por se tornar mais valioso no mercado. Assim como um artesão melhora sua técnica para produzir peças de maior qualidade, cada pessoa deve se aprimorar continuamente para elevar a própria renda. A educação financeira e profissional é descrita como um investimento que sempre se paga, pois a sabedoria não pode ser roubada, perdida ou desperdiçada. O livro também destaca os riscos de investimentos imprudentes. Muitas pessoas perdem dinheiro porque confiam grandes quantias a pessoas inexperientes, acreditando em promessas de retornos fáceis. Arcade aprendeu essa lição quando, ainda jovem, entregou suas economias a um fabricante de tijolos que prometeu comprar joias em outra cidade para revender com lucro. O resultado foi um desastre, pois o homem não entendia de joias e acabou sendo enganado. Essa história reforça a importância de buscar conselhos de pessoas competentes, investir apenas naquilo que se conhece ou em áreas orientadas por especialistas. A prudência deve ser uma condição para qualquer decisão financeira. Outro ensinamento importante fala sobre proteger o patrimônio. O livro mostra que cada pessoa deve buscar seguros, garantias e investimentos sólidos que preservem o que foi conquistado. Os imprevistos da vida, doenças, acidentes, mortes, podem devastar o trabalho de anos se não houver mecanismos de proteção. Assim como os habitantes da Babilônia erguiam muros para defender sua cidade, cada pessoa deve erguer muros financeiros para proteger sua família e seu futuro. Além disso, o livro apresenta a importância de oportunidades e investimentos que geram renda contínua, como aluguéis, comércios ou atividades que produzem lucros recorrentes. Arcade explica que o verdadeiro objetivo é fazer o dinheiro trabalhar mais do que a própria pessoa, criando fontes de renda que perduram ao longo da vida. Uma das partes mais emblemáticas da obra é quando o rei de Babilônia percebe que muitos habitantes vivem endividados e sem esperança. Ele convoca Arcade para ensinar o povo, e Arcade então cria um programa com lições práticas. Ele orienta as pessoas a dividirem sua renda em 3 partes. Uma para se pagar primeiro, uma para os gastos essenciais e uma para pagar dívidas. Esse plano transforma a vida de muitos e demonstra que a riqueza é construída por meio de pequenos passos consistentes. Outra parábola importante é a do empréstimo ao filho de um comerciante. O banqueiro Maton traz a ideia de que o crédito é essencial para o desenvolvimento, mas deve ser concedido de forma responsável. Ele afirma que emprestar dinheiro a alguém que não demonstra capacidade de pagá-lo é prejudicial não apenas para o credor, mas para o próprio devedor. A lição esclarece que o crédito deve ser usado com sabedoria e acompanhado de responsabilidade. O livro também aborda a ideia de que as pessoas ricas não são apenas acumuladoras de dinheiro. Elas são generosas e buscam contribuir para a prosperidade da cidade. A riqueza para Clason deve circular, gerar empregos, movimentar o comércio e promover a prosperidade coletiva.
A visão da Babilônia como um centro de riqueza está ligada não apenas à acumulação individual, mas ao desenvolvimento compartilhado. Outra parte importante fala sobre a persistência. Muitas pessoas começam a poupar e investir, mas desistem quando os resultados parecem pequenos. O livro enfatiza que a acumulação de patrimônio é lenta no início, mas cresce de forma surpreendente com o tempo devido aos juros compostos. Assim como um riacho se torna um grande rio ao longo de anos, a fortuna se forma pela constância e pelo tempo. O argumento é que desistir cedo é a maior razão pela qual muitos nunca enriquecem. A confiança surge como outra dimensão importante das lições. O livro ensina que o sucesso financeiro depende da confiança, tanto a confiança dos outros quanto a autoconfiança. Quando uma pessoa é vista como disciplinada, responsável e honesta, portas se abrem. Em contrapartida, quem não honra compromissos ou vive de impulsos, perde credibilidade e oportunidades. O autor também apresenta a importância de usar a riqueza de forma sábia. O objetivo de acumular dinheiro não é viver de forma mesquinha, mas garantir segurança, liberdade e oportunidades. Arcade reforça que a riqueza deve ser usada para proporcionar uma vida confortável, apoiar a família e permitir empreendimentos que gerem ainda mais prosperidade. Um dos momentos finais do livro mostra a jornada de um jovem chamado Shahunada, que aprendeu o valor do trabalho e da dignidade mesmo em condições adversas. Ele testemunha que mesmo quando alguém cai em situações difíceis, a perseverança e os princípios financeiros podem reconduzir à liberdade e ao crescimento. Essa história reforça a mensagem de que nunca é tarde para recomeçar. Em síntese, o livro apresenta um conjunto de leis universais da riqueza. Guardar ao menos 1/10 do que se ganha, controlar gastos, fazer o dinheiro trabalhar, proteger o patrimônio, buscar orientação de pessoas sábias, aumentar a capacidade de ganho, evitar dívidas desnecessárias, investir com prudência, assegurar o futuro e reconhecer que a riqueza começa com uma decisão pessoal. A ideia central é que qualquer pessoa, de qualquer classe ou profissão, pode construir um futuro próspero se aplicar essas leis de maneira disciplinada. O texto final reforça que os princípios da Babilônia continuam relevantes porque tratam de comportamentos humanos e não de sistemas financeiros específicos. A disciplina, a sabedoria, o esforço, o controle emocional e a visão de longo prazo são as bases para qualquer construção financeira duradoura. A mensagem de autor permanece atual. A riqueza é fruto de hábitos, não de milagres. E quando olhamos para tudo o que essas histórias da Babilônia revelam, percebemos que, apesar de terem sido escritas há milhares de anos, falam diretamente com os desafios que cada pessoa enfrenta hoje. Não importa se alguém vive em uma grande metrópole moderna ou em uma pequena cidade do interior. A verdade é que as mesmas causas produzem os mesmos efeitos. Quem gasta tudo o que ganha permanece vulnerável. Quem se disciplina e paga a si mesmo primeiro, constrói um alicerce. Quem investe com prudência, vê o dinheiro gerar novos frutos. E quem evita dívidas e protege o que conquistou, cria um futuro mais tranquilo para si e para sua família. O valor dessas lições não está apenas nas histórias, mas na simplicidade com que podem ser aplicadas. Basta começar pequeno. Separar uma parte do que se ganha, mesmo que pareça pouco. Ajustar os gastos de modo que caibam dentro da vida, e não o contrário. Buscar aprender continuamente, melhorar habilidades, expandir a capacidade de ganho, evitar promessas tentadoras que oferecem riqueza rápida e, principalmente, ter paciência. A prosperidade verdadeira não nasce de um único gesto, mas da repetição diária de escolhas inteligentes. Se você observar a sua própria vida com sinceridade, verá que sempre há algo que pode ser aprimorado. Talvez seja o hábito de gastar impulsivamente. Talvez seja a falta de planejamento. Talvez seja o medo de investir ou a dificuldade de dizer não para despesas que consomem o futuro. A proposta é simples: aplicar os princípios da Babilônia como ferramentas práticas. Pagar-se primeiro, controlar gastos, buscar investimentos sólidos,
proteger o patrimônio, aprender continuamente e caminhar com constância. Essas pequenas decisões, acumuladas ao longo do tempo, transformam completamente a trajetória financeira de qualquer pessoa. Assim como Arkady, qualquer indivíduo pode começar com pouco e, ao aplicar esses princípios universais, construir liberdade, segurança e um futuro próspero. A riqueza, no fim das contas, não é privilégio. É consequência de escolhas conscientes repetidas todos os dias.